Uma verdadeira riqueza histórica está sendo reunida para lembrar a formação política e econômica de Anápolis. Este baú, por exemplo, de 1810, veio da Áustria. Os talheres do exército alemão, o uniforme militar datado de 1945 e também terços e objetos religiosos usados em campos de concentração da Segunda Guerra. O material tem várias origens: Itália, Rússia, Inglaterra, Japão, árabe e muitas outras nacionalidades que escolheram o município de Anápolis para construírem seus lares e constituir família. O historiador responsável em cuidar dos itens explica que será criado o Museu dos Imigrantes do Estado de Goiás. No espaço, a ideia é resgatar o patrimônio histórico e apresentá-lo à população. Nós estamos com a proposta de criar esse museu, que é o Museu dos Imigrantes do Estado de Goiás, aonde visa a gente ter um acervo, que retrate a história desse povo que vem de outros países e procuram aqui emprego, formaram colônias, dentre outros fatores que trouxeram essas pessoas. Nós também, por exemplo, dentro do acervo que nós estamos recebendo, nós temos um acervo muito grande que é chamado Deslocados de Guerra para Goiás, que foi de propriedade do professor Jean Magalhães, que ele está nos doando, para, como se fosse assim, um pontapé inicial do museu. Então é um acervo muito rico de poloneses, ucranianos, russos, alemães, ingleses, pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Quando terminou em 1945, após isso, eles vieram para o Brasil, consequentemente para Goiás e Anápolis. Então, morou muitas pessoas aqui. Seria uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais da história da cidade de Anápolis? Com certeza, porque às vezes a gente não sabe a história, e não dá valor. A gente só dá valor naquilo que a gente conhece. Então nós temos outros imigrantes que vieram para cá, por exemplo, em 1912 vieram os italianos para a região aqui onde era Anápolis, e o prefeito da época levou eles àquela região onde é Nova Veneza. Aí formou ali uma colônia italiana e, posteriormente, aquilo dali virou uma cidade, então, com o nome Nova Veneza, porque a maioria dos imigrantes italianos que vieram da Itália vieram da região de Veneza. Em 1929 vieram uma grande leva de japoneses, que formaram uma colônia aqui e se fixaram na região onde é hoje Nerópolis. E depois, com consequência aí da criação de Goiânia, a construção de Goiânia e posterior à criação de Brasília, essas pessoas dispersaram, vieram para Anápolis, foram para Goiânia, foram para Brasília, então dispersaram daquelas regiões. Desde quando que o Museu dos Imigrantes está sendo projetado aqui? Então, a proposta foi lá em 2005, quando a gente estava no Museu Histórico como diretor, e veio um pessoal da UNB, Armando Bucão, Tânia Montório, pedindo para a gente fazer uma pesquisa sobre imigração americana, que vieram aqui algumas atrizes famosas, como John Lowell, Mary Martin, Janete Gaynor. São pessoas assim, tinham uma relevância muito grande no cenário de cinema americano, e vieram e moraram aqui em Anápolis, passavam temporadas aqui em Anápolis. Então despertou, a gente estava trabalhando muito intensamente desde 2005, 2006, para revitalização, para o resgate daquela estação ferroviária que está lá dentro do terminal urbano, e a gente começou com a proposta de fazer lá o Museu dos Imigrantes e Ferroviário de Anápolis. Isso em 2006 a gente começou, fez a proposta, nós fizemos um projeto juntamente com o arquiteto, com a gestão da época, e tentamos fazer um acordo com o proprietário da TCA. E lá naquele momento não houve um acordo. Então a gente teve de entrar regularizou o tombamento, nós conseguimos agora a retirada parte do terminal urbano, que seria o terminal 2, mas a proposta era para ser lá, Museu dos Imigrantes e Ferroviário de Anápolis. Como eu saí da prefeitura, esse acervo ele foi doado a mim para fazer um museu à parte. E a gente está com a parceria com Dom João Vil, que é o bispo diocesano de Anápolis, o grande doador também, Jean Magalhães, esses dois poloneses,
E a gente tem a proposta de contemplar quem dentro desse museu, né? São sírios, libaneses, italianos que chegaram aqui em 1912, japoneses que chegaram aqui em 1929, esses deslocados de guerra para Goiás, que são alemães, russos, italianos, poloneses, ucranianos, dentre outros, né? E também essas americanas que vieram para cá, essas americanas que trouxeram, né, assim, vamos dizer assim, um fetiche mesmo do cinema, né? E a primeira, por exemplo, contracenou com Charlie Chaplin, no cinema mudo, em 1925, o primeiro filme dela. E depois ela trouxe e construiu também em casa aqui a Jeanette Gaynor, a mulher que ganhou o primeiro Oscar em 1929, né? E posterior, a amiga dessa Jeanette Gaynor, a Mary Martin, a mulher que fez o primeiro Peter Pan da Broadway e depois fez o Peter Pan filmado. Ela fazia o papel do Peter Pan, Mary Martin. E ela, mãe do Larry Hagman, que fez JR no seriado Dallas, né, um seriado muito famoso aqui no Brasil, passou por muitos anos, e também Dini Eugênio. Então, e além disso, nós temos uma contribuição nas faculdades, na faculdade evangélica, os frades franciscanos que vieram de Nova York em 1943, 44, chegaram aqui e deram, principalmente os frades que chegaram, né, e construíram uma nova igreja, um convento ali no centro, trouxeram um pouco de modernidade, vamos dizer assim, né? E o James Fanston, que veio com a saúde, construiu o Hospital Evangélico Goiano, que foi referência na época, né? E também a Florence Nightingale, que era uma escola de enfermeiras. Tudo comprovado por fotografias valiosas que registraram importantes momentos. Imagens da estação ferroviária da cidade, que marcou o crescimento econômico e trouxe culturas que se tornariam a identidade dos anapolinos. A previsão é reunir cerca de 6.000 objetos que ajudarão a contar a história dos imigrantes de Anápolis e região. O museu reforça ainda a importância do dia 25 de junho, em que é celebrado o Dia da Imigração. E para que o espaço venha de fato a existir, o historiador explica que conta com importantes parcerias. A nossa proposta, nós escrevemos um projeto que seria Museu dos Imigrantes do Estado de Goiás, não só contemplando a cidade de Anápolis, mas outras cidades, quer dizer, a imigração que veio para o Estado de Goiás, né? Essa proposta nós apresentamos ao secretário de governo, na época aí uma superintendência da SIC, né? E nós solicitamos um espaço ali onde está sendo construído o Centro de Convenções de Anápolis. E esse espaço ali vai abrigar uma sala de exposição permanente, uma sala de exposição temporária, a reserva técnica, o arquivo, a biblioteca, a recepção, né? Um mini auditório do lado. Então, tem já uma infraestrutura, né? O Centro de Convenções vai abarcar muitas pessoas, né? Congressos, seminários, eventos, grandes eventos, mas durante o dia poderá estar recebendo, por exemplo, projetos educacionais, né? Patrimoniais, aonde a gente vai estar lá para receber um público de escolas, de faculdades, né, para poder explicar um pouquinho da história de Goiás e exclusivamente Anápolis também. 25 de junho foi instituído o Dia do Imigrante. Explica para a gente um pouco da importância dessa data, desde quando que é lembrado esse Dia do Imigrante? No dia 25 de junho, desde 1957, né, foi criada uma lei que contempla, que comemora-se a imigração, porque a imigração é desde os... Nós temos uma colonização portuguesa no Brasil, mas só que assim, a imigração em si ela é contada a partir do século XIX, 1845, 1850, mais ou menos, que vem uma grande leva de imigrantes, porque a Europa passava por dificuldades e tal, e o Brasil tinha muitas terras, então tinha de ser povoado, né? Aí é interessante a gente perceber que, a partir de vários momentos, né, por exemplo, com o fim da escravatura no Brasil, né, as grandes lavouras de café, né, os grandes produtores que tinham terras e cediam terras para os colonos, então vieram grandes levas, por exemplo, de italianos, alemães, né? Nós temos aí uma imigração muito forte de alemães e italianos, poloneses, ucranianos, que foram para o sul do país,
né? Elas são mais antigas. Mas só que, posteriormente, né, depois da Primeira Guerra Mundial, vieram algumas imigrações e, consequentemente, a Europa também, a crise nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa, em 1929, também teve uma imigração muito forte. E como aqui Anápolis era conhecida como celeiro, né, do Centro-Oeste, então chamava muita atenção. Então vieram vários comerciantes. Anápolis ficou conhecida como a Manchester goiana, ficou conhecida também como a Ribeirão Preto. Por quê? Porque tinha uma grande pujança no comércio, né? E a ferrovia ajudou muito a trazer esses imigrantes até o centro do Brasil. Então seria uma data realmente importante para a população anapolina. Ah, com certeza. E ela até então não está sendo lembrada, porém, a partir com a criação desse museu, a gente quer fazer um espaço museal muito interessante, um espaço museal que chame a atenção não só da população anapolina, mas da população do Estado, quiçá do Brasil, do exterior também, mostrando que Anápolis tem uma imigração, teve influência na cultura, por exemplo, na comida, né? A comida árabe aqui em Anápolis ela é muito praticada, né? Nós temos aqui, foi criada, John Lowell, na década de 40, ela criou o Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, que funcionava em cima do cinema imperial, né? Então, ali ensinava a língua inglesa. Então, Anápolis era uma cidade assim bem para frente, né, do seu tempo, lógico, no Centro-Oeste. Então, assim, Anápolis ajudou a construir Goiânia, ajudou a construir Brasília. Então, teve uma contribuição também dos imigrantes aqui, que chegaram aqui nessas terras.